hoje, 13 de julho, é o Dia Mundial do Rock. E muitos garantem que o gênero é sinônimo de juventude e não envelhecerá jamais. Para comemorar a data com a gente, recebemos o cantor e jornalista Kid Vinil e o músico e apresentador Daniel Daipen. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você. Prazer estar aqui. Vamos começar falando, então, por que dessa data, né? Porque foi justamente no 13 de julho de 1995 que aconteceu, de 1985, que aconteceu um festival muito importante de música, o Live Aid. O Live Aid, que tinha curadores o Bob Geldof, que foi de uma banda irlandesa, o Boomtown Rats, e o Phil Collins, o famoso Phil Collins, que foi do Genesis. E nesse dia o Phil Collins, emocionado, falou, olha, eu vou instituir o Dia Mundial do Rock hoje, porque esse evento é tão importante, é de uma importância tão grande para o rock, que hoje é o Dia Mundial do Rock e deverá ser celebrada essa data daqui para frente. Quer dizer, colocou ali o Dia Mundial do Rock, pelo que nós temos de informação aqui, é o Dia Mundial do Rock comemorado apenas no Brasil? Eu não sabia disso, o Kid que falou, né? Nessa época, a 89 FM, uma rádio, acabou abraçando a ideia e todo ano nós comemorávamos, eu trabalhei muito tempo lá, esse dia como o Dia Mundial do Rock. Mas aí, em pesquisas e mais pesquisas que nós fizemos, eu descobri que era só o Brasil que levou a sério a afirmação do Phil Collins. Eu não lembro, talvez algum país da América Latina também comemora, mas não tenho certeza. Mas se você der uma busca no Google, você vai ver que ninguém está falando no mundo exatamente sobre isso, né? Mas é importante, porque o Brasil nunca foi o país do rock and roll, e é importante que o rock está dentro do nosso contexto, porque ele sempre existiu, desde Tony Campelo, Celi Campelo, Jovem Guarda, uma série de movimentos musicais que o Brasil sempre teve o rock presente. Independente disso, né, aqui ou em outros países, nós temos o que comemorar. Daniel. Porque você falou, o Brasil não é um país do rock, mas dentro do Brasil tem um país roqueiro, né? Exatamente. Tem bandas tipo o Iron Maiden, marca um show aí pra você ver se não lota um estádio. Deep Purple é uma banda que vai tocar em Americana, em lugar até menor. E a expectativa agora pro Guns N' Roses vir para cá, parece que anunciaram as datas hoje. Datas do Guns. Já tá todo mundo desesperado querendo ver. Esse rock clássico funciona muito bem, né? Todo mundo ama, comparece. Você pode ver que todos os shows de rock aqui são lotados. Agora sim, a gente lembra que nos anos 80, rock era tema de abertura de novela. Você sabe muito bem disso, Kid Vinil. Nós separamos até aqui Magazine, que foi trilha aí da novela Gata Comeu, que também foi em 1985. Vamos ver um trechinho? Vamos ver um trechinho. Meu coração brincou, mordeu, mastigou, engoliu, comeu. Essa música é do Caetano? É do Caetano, composição? ele gravou no Velô, aquele disco do Caetano Velô, dos anos 80, que é um clássico dos anos 80, do Caetano. O Erasmo também gravou. Essa música. Mas voz e violão só. Aí, na época, a Globo queria que a gente fizesse uma música especial para ela, desse um arranjo especial. Aí o nosso guitarrista, o Ted Guedes, que inclusive voltei a trabalhar com o pessoal do Magazine agora, né? Ele fez esse arranjo, que é um arranjo totalmente new wave para aquela época mesmo, anos 80 total. E todo mundo adorou, né? O Caetano gostou, os caras da novela adoraram e virou o tema da novela. Para a gente foi um presente, né? Imagina, eu sempre fui fã do Caetano. Imagina gravar uma música do Caetano, cara. É a última coisa que eu esperava na minha vida aconteceu, né? E foi parar em novela, Ainda né? foi parar numa abertura de novela. Onde é que está o rock hoje? Ele tá em um monte de lugar, né? Tá no YouTube, por exemplo. Inclusive, você quer ver a molecada tocando, que tem de nego tocando bem. Como o Michael Jackson descobriu antes de a turnê que não aconteceu, a menina que substituiu a coroa lá, que toca o solo de Beat It, ele descobriu no YouTube. Eu estou dizendo tá no YouTube, significa o quê? Tá no mundo, tá em todo lugar. Tá nas redes sociais. Hoje a música também tá em todos os lugares, né? Principalmente na rede social e na rede em geral, né?
Isso fala-se de música em todo lugar, e principalmente o rock. Sabe, muita gente discute essa coisa, morreu, não sei. Não morreu. Ele existe, é presente e é só procurar que você vai achar. Não é da mesma maneira que a gente divulgava nos 80 no rádio, na TV. Exatamente, que tinha toda essa maratona de chegar à rádio, de primeiro gravar um LP, que era assim, o primeiro passo, né? Conseguir um disco até, né? Me parece que essa pergunta que a gente ouve direto, ou anualmente, o rock morreu, ela tem dois vieses, né? O mercadológico, que é a impressão de que porque uma coisa não está se destacando na mídia, ela morreu. E a outra é o saudosista, que é o coroa, que fala, não, o rock acabou no Machine Head em 72. É uma impressão, porque com certeza quando... Eu me lembro, é um exemplo da minha formação. Quando pintou o Nirvana, eu já tinha sido impactado por Exploited alguns anos atrás. Então, o Nirvana não foi novidade para mim, mas com certeza ele iniciou algum moleque em 90, 92. Agora, quem que está iniciando? Esse cara deve falar, não, o bom era na época do Nirvana. E por aí vai, é uma sensação cerebral. Né? Pois é, e tanto é uma pergunta que vira e mexe, tá aí, o rock morreu, que nós fizemos essa pergunta para as pessoas nas ruas. Foram nas cidades, cadê? Tem aí? Vamos ver. Vamos ver. O rock não morre, o rock não pode matar o que é mais forte que a morte, como o Zakk Wylde diz, né, mano? Na verdade, o metal e o rock, eles estão vivos há muito tempo, só estão escondidos, excluídos da sociedade. Na verdade, não morreu, só poucas pessoas escutam menos, porque com o funk, essas coisas hoje em dia, o pessoal tá meio que mudando de gênero, mas o rock sempre vai estar vivo no coração de todos. O rock sempre esteve ali, sempre foi a segunda coisa que o pessoal tá ali curtindo, tá ali ouvindo, né? O rock sempre vai estar aí, porque um rock tipo, é um estilo de música transgressor e revolucionário. Sim, morreu. Hoje em dia não tem mais banda boa. O rock está sempre se reinventando, né? Na realidade, o rock and roll não morreu. Meu pensamento é que o rock and roll não morreu, o rock and roll se renova. Rock and roll é uma coisa que a gente pode até sair dele, mas ele não sai da gente, né? Não tem como matar uma coisa que é eterna, entende? Não, eu não acredito que o rock and roll morreu e nem o amor. Eu acho que tá tudo bem, vivo e tem espaço para todo mundo. Então tem espaço para todo mundo? Tem, com certeza. Eu acho que... Tem os clássicos do rock que sobrevivem, você vê os Rolling Stones, vê o que eles fizeram já aqui no Brasil e todo mundo, Paul McCartney vem sempre para cá, quer dizer, tem os grandes clássicos, mas tem também gente nova fazendo rock no Brasil e lá fora. Quem são os roqueiros brasileiros, então, de hoje? Você fala hoje? Hoje. Bugarins, de Goiânia, só te cortando, duas bandas que eu adoro, Bugarins e Far From Alaska, são as duas que fazem sucesso lá fora e que vão acabar ficando conhecidas Olha aqui. só, ele falou uma coisa, eu vou dizer já qual banda, mas o porquê. Um dos meninos falou, o rock não morreu assim como o amor. É uma conduta. Uma conduta não morre, você pode colocar ela em exercício a qualquer momento. Há algumas semanas eu estava pedalando na Paulista, no fim de semana, e em frente ao prédio da Fiesp, do outro lado da rua, tinha um grupo fazendo uma manifestação, tocando, mas não era com um chapeuzinho para ganhar dinheiro, era um ato. Uma banda que depois eu fui descobrir chamada Insurgência Ópera de Protesto. Pegada de punk rock, meio sabazeira, assim, e as letras totalmente contemporâneas. O cara, Mariana Geraldo, tipo, falando umas paradas de hoje, notícia de hoje. Morreu? Pois é atitude, sabe? Essa coisa da própria atitude. Eu vejo muitas bandas por aí, não só aqui em São Paulo, não. Tem banda de Belém do Pará, tem uma banda de Belém do Pará chamada Molho Negro, que é uma coisa fantástica, uma garotada assim, influenciada por punk, por grunge, por uma série de coisas, com atitude, sabe? Sim. Então, existe muita coisa legal. Talvez o espaço na mídia é diferente, porque se fosse nos 80, estava tocando no rádio, estava com uma gravadora, já estava super divulgada, mas eles têm que procurar seus espaços hoje, né? Vamos voltar um pouquinho nessa história, Daniel, até aproveitando sua presença aqui, né, que a gente sabe que gosta de contar, né, de onde surge. Sim. Qual que é a origem do rock? É que fala que se é o negro foi o primeiro que fez, não foi o primeiro. Eu suponho que ele tenha sido no início uma forma mais pesada e mais simples de se tocar o blues, que é o lamento negro americano. Posso pegar um instrumento? Rapidinho. Que as pessoas perguntam, o que é o blues? Antes de mais nada, o blues é uma forma que o negro americano descobriu de contar as suas dores. Para contar essas dores, ele precisava de uma superfície. Que superfície é essa? É a forma blues. A forma blues é uma forma de 12 compassos. Quando o Nat King Cole canta If you ever plan to motor west,
travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. Só que eu tô usando acordes que tem mais vozes, de jazz, não sei o quê. O rock foi mais ou menos o quê? O moleque olhou, o mesmo Chuck Berry falou, peraí, negão, eu posso tocar essa mesma forma de outro jeito. I get your kicks on Route 66. Mas a forma é a mesma, é só o jeito de se tocar. Posteriormente, na Inglaterra, tinha os meninos dos Yardbirds que foram formar o Led Zeppelin, a molecada dos Stones, do The Who. Eram moleques que gostavam da música caipira americana, caipira negra americana, que era o blues. Que eles colecionavam esses discos, mas não era coisa de... Era coisa de velho, na verdade. Ninguém ouvia. Eles foram ouvir e tocaram do jeito deles. A hora que o Yardbirds chega... I got a man around a GT. Isso é blues. É o blues E a gente ainda americano. reconhece esse blues hoje, então. Claro. Tem uma música dos anos 80 que eu estava ouvindo esses dias, ele é um blues. Acordo 7 horas, entro 8h30, chego sempre atrasado. Eu sou boy. É rock and roll. Eu sou boy. Chuck Berry. E eu vi que vocês foram pro 6º grau. Eu sou boy. Eu sou boy. É um blues de 12 Ai, mostra dessa história quando chega. Ultraje ao rigor. Já não sei se quero, eu acho que não quero, me cansei de namorar. É um blues de 12 compassos. Tá em tudo, né? Se a gente for parar pra pensar. É verdade. E o rock and roll tem muito dessa coisa negra. Às vezes eu fico pensando também, veio do negro, não tem jeito, né? Os negros que faziam o Richmond Blues, o blues, sabe? E os brancos adotaram o rock and roll. Eu adoro Elvis, sabe? Foi o ídolo branco que propagou o rock and roll com a Sun Records, que tinha todos aqueles cantores brancos. Por outro lado, a Chess, que era uma gravadora só de negros, Chuck Berry, enfim, todos gravavam ali na Chess Records. Então, os americanos tinham essa coisa do branco e do negro. Mas foi a união disso, né? Da música dos negros e da música do country, hillbilly, né? Isso. Que deu sequência nessa coisa que foi o rock and roll. E a gente pode dizer, sem ofensa, que o despreparo, no lado positivo, o defeito, digamos assim, do branco querendo tocar o blues, é que originou o rock. Isso não é um problema. Ele fez da limitação dele uma nova coisa. É engraçado como é pendular. A gente sempre ouve o professor Leandro Carnal, né, no Jornal da Cultura, falando da coisa pendular da política, que uma hora é mais conservadora, outra hora menos. O rock foi assim, porque se ele simplificou o blues, depois ele foi se reelaborando, virou o rock progressivo, que as pessoas começaram a achar chata, e aí veio o punk rock, que era de novo tocar só bicorde, né? Pois é, sempre teve assim ligado vai, a um né? movimento, né? Você citou aí rock progressivo, então teve o movimento hippie, aqui teve Mangue Beat, por exemplo. Hoje tem algum movimento ligado aí ao rock? Sim, claro. O rock sempre teve, sabe, são muitas facções. Isso que é legal dentro desse universo do rock, sabe? Não é apenas, sabe, ele vem do blues, vem com todas aquelas influências dos anos 50, nos anos 60 tem a música folk, Bob Dylan, sabe, e Joan Baez, e uma série de outros que não eram necessariamente taxados como rock, mas abraçaram o rock e fizeram disso, sabe, um estilo musical. Então a gente pode abrir o leque para uma série de coisas aí relacionadas ao rock. Um detalhe interessante que eu queria contar, o nome rock and roll, antigamente chamavam de Richmond Blues, que era a música dos negros. Aí um locutor americano nos anos 50 começou a tocar essas músicas do Chuck Berry, Little Richard, e ele começou a chamar de rock and roll. E o nome pegou. Então Alan Freed, que era um locutor de rádio, que criou o termo rock and roll. E pegou e acabou, né? O Edmilson Nascimento está falando aqui, o rock will never die, né? O rock nunca vai morrer. O Ale Croce, ele pergunta aí sobre o rock nacional. Qual a leitura que vocês fazem sobre o atual cenário do rock nacional? É o que eu comentei até. Tem bandas que eu gosto, ele citou uma que ele viu até no meio da rua tocando. Tem muita banda legal acontecendo, sabe? Procura ouvir os Bugarins, que é uma que eu recomendo bastante.
sabe? Uma banda de Goiânia que está fazendo sucesso lá fora, é bastante conhecida já por aqui, e que se inspira em Mutantes, por exemplo, em coisas boas que aconteceram no rock brasileiro. Acho que Mutantes é muito importante para o jovem ouvir Mutantes para entender um pouco do que é o rock brasileiro. Os Mutantes sabiam unir um pouco da música brasileira ao rock, que eles ouviam daquela época dos anos 60, música psicodélica, etc. Além da coisa louvável deles de fazer, do milagre tecnológico, porque para você ter uma guitarra dessa naquela época, não tinha a Rua Teodoro Sampaio. O irmão Cláudio, eles do inventavam, Arnaldo, teve que fazer no fundo do quintal. Então, além de fazer uma coisa, eles faziam um disco que era tipo nível Sgt. Peppers no mesmo ano dos Beatles, com um instrumento feito no fundo do quintal. Criatividade, né? Mas vocês citaram aí as novidades, né? Criatividade é uma coisa importante. Citaram o YouTube, no YouTube, onde que vocês descobrem essas bandas da novíssima geração? Tem sites importantes. Tem um site americano chamado Pitchfork, que é um site ótimo para você descobrir coisas novas. Os sites dos jornais ingleses, New Music Express também, da revista Mojo, que é uma outra revista inglesa, da Uncut. Tem vários sites que você pode procurar. O próprio site da Rolling Stone americana tem sempre dicas de discos novos que estão saindo. Então, quem conhece o rock vai nessas fontes. Eu sempre procuro ver o que está acontecendo de novo nessas fontes. E a sua fonte, Daniel? Você acredita que são meus amigos no Facebook. Eu deixo rolar a timeline e fica. Esses dias eu descobri uma banda norte-americana que é o Vintage Trouble. Acho um grupo muito bem resolvido, porque é um power trio, guitarra, baixo e bateria, com um negão à la James Brown cantando na frente, que dá o respaldo do soul, né? Vintage Trouble, adorei. Tocaram no Lollapalooza até nesse festival no ano passado. O vocalista é maravilhoso. Tá tão bom, o papo já chegou na metade do programa, não acredito, mas a gente vai fazer um intervalinho e volta já. Já estamos de volta com o JC Debate, hoje comemorando o Dia Mundial do Rock. Com a gente, o cantor e jornalista Kid Vinil e o músico e apresentador Daniel Daiben. Continue aqui participando, mandando suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Quando falamos em rock, o que vem à sua cabeça? As nossas equipes em São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná e Paraíba foram às ruas saber. Significa tudo na minha vida. Minha válvula de escape. Uma maneira de eu fugir de uma sociedade preconceituosa. Eu sempre fico muito animada com ouvindo rock. Rock pra mim é tudo. Mudou tudo. A minha visão de mundo, tudo. Bom, significa muita coisa, né? Tipo, eu expandi meus horizontes musicalmente falando pelo rock. O rock pra mim ele significa personalidade. É uma sensação assim de, vamos falar, talvez de liberdade. Rock and roll acho que é necessário, cara. Tipo, é aquela coisa que fica cutucando a mesmice do ser humano, sabe? Eu nasci exatamente no Dia Mundial do Rock, no dia 13 de julho. Então, desde quando criança, além do gosto musical voltado para o rock and roll, o fato de ter nascido no dia do rock, isso me atraiu cada vez mais. O rock para mim é tudo. Desde pequeno eu sempre curti, sempre tive a inspiração meus pais, meus tios. Sempre foi uma coisa muito influente na minha vida. É meio revolucionário, né? O rock nasceu para ser o diferente. Quando o assunto é especificamente rock and roll, o que te vem à cabeça? Rebeldia. Rock and roll é pegado, né? Rock and roll é forte. Acho que a gente tem sempre uma pegada rock and roll, né? Pra até viver nesse estilo urbano da cidade, tem que ter isso. Você viu? As pessoas citam muito, é pegada, é liberdade, é rebeldia. Atitude. Em uma palavra, atitude? Atitude. Daniel. É a testosterona do adolescente, né? E tem gente que leva isso para a vida inteira. Vai ver o Iggy Pop no palco hoje em dia. É 16 anos ali, né? É como você falou assim, adolescente, né? Eu queria até que vocês falassem, tem muitas mães nos assistindo nesse horário que eu sei. O que dizer para os pais que quando o filho, a criança já começa, né? Ou na adolescência a ouvir rock, o que ele está ouvindo é barulho.
Tá ouvindo barulho, Kid? Não. Você sabe que eu ouvia rock na minha sala, enfim, minha mãe do lado. Ela nunca me censurou por isso, nem meu pai, de ser barulho, deixar de ser. Mas é que eu vivia numa família que gostava de música, né? Então, às vezes, incomoda. Às vezes, em casa, eu estou ouvindo Led Zeppelin, meu vizinho liga para a portaria, olha, tá muito alto. Eu quero morrer, né? Falou, isso durante o dia, não estou ouvindo 10 da noite, não. Mas o cara fica incomodado. Então, em casa eu já não ouço mais Led Zeppelin alto, porque Led Zeppelin você tem que ouvir alto né? Mas não dá. É um apartamento ainda, né? Incomoda alguns. Incomoda. Daniel. Diga. Não, essa questão aí do que dizer para os pais, quando né? os pais... meu filho está ouvindo né? barulho. Como dizer, não é barulho. Agradeçam, mesmo porque essa história do barulho, ela é relativa. Tem um colega meu, Peter Farrell, é um guitarrista, ele é brasileiro, Pedro Simão, aquele lá fora é Peter Farrell. Ele conta que quando ele começou a estudar jazz, o nosso professor deu uma fita para ele com Miles Davis para ele escutar. Como ele não tinha repertório e vocabulário para entender aquilo, ele conta, ele ouvia Megadeth, Aerosmith, e ele conta a primeira vez que ele botou a fita, a Miles Davis, ele ouvia um barulho, por quê? O cérebro dele só não tinha repertório para entender aquilo. Então, apenas agradeça que seu filho está ouvindo. It's a long way to the top if you want to rock and roll. Agradeça, agradeça. Faz bem para os ouvidos. As pessoas aqui estão adorando o programa hoje porque está diferente, tem música. Nós vamos querer música sempre. A Janete aqui dizendo, eu estou amando o Kid Figuraça. O Watson Araújo fala que ele é do Rio de Janeiro. Ele também está gostando muito, adora rock. E está gostando muito do programa. Não tem ninguém falando mal, não, eu duvido. Do quê? Ninguém falando mal. Tem comentário de portal, sempre tem os caras falando mal. Você tá Dessa vez não, hein? Falando sério. A Carolina de Santos também, ela está dizendo que não ouve rock, tá? Mas ela adorou conhecer a origem dele, ela gostou muito. Não conhecia e gostei de conhecer. Agora, sim, rock também é guitarra, né? E os grandes guitarristas hoje, quem são? Ou, primeiro, os de todos os tempos. Para mim, Jimi Hendrix, Eric Clapton, tem muitos, sabe? Mas Jimi Hendrix, para mim, é um dos mais importantes. Não sei você deve ter um monte deles aí. Não somos nós que dizemos, né? Eles são porque são, cada um teve a sua função, cada um. Agora, eu presto muita atenção e aprendo diariamente, desde os 12. Eu não aprendi porra nenhuma, então estou aprendendo ainda. Com um cara que as pessoas não dão atenção, mas ele é a chefia ali no AC/DC, que é o irmão do Angus Young, que é o Malcolm Young, porque ele é o cara que dá o apoio ali. Então, quando ele faz... Ou, If You Want Blood, You Got It. É muito balanço, ó. Se não tiver esse cara embaixo, o Angus não pode fazer. Não faz sentido. Então, o cara que mais me fascina mesmo, que é a cama do negócio, é o Malcolm Young. É a escola ali. Um guitarrista dessa nova geração que você deve gostar muito e que eu gosto também, Joe Bonamassa. Esse cara é fantástico. É muito bom. E os caras do blues criticam ele. Criticam. Mas ele é amplo, ele é jazz, ele é blues, ele é tudo. É um cara... Porque o purista do blues acha que ele é o... sei lá o que acham dele. Deveria ser o Stevie Ray Vaughan, que era um grande guitarrista também. Eu desavisadamente fui tecer elogio um dia para um colega. Não, mas ele não. Mas o Bonamassa é muito bom. É demais. E letristas, né? Nós tivemos aqui grandes letristas, só citando lá de novo, anos 80, Cazuza, Arnaldo Antunes, Renato Russo. E hoje, tem alguém que está te chamando a atenção? Tem bons letristas. Lá fora também. Aqui no Brasil, especificamente, quer dizer, eu teria que parar para pensar. E você tem algum que você cita? Não, porque eu não tenho acompanhado. Eu estou igual a Glória Pires no Oscar. Não, de rock and roll, eu não tenho ouvido muita coisa. Tá certo que a nossa geração dos 80 era muito mais forte em termos de letras. Hoje eu sinto um pouco falta disso também, sabe? Eu gosto de bandas... tipo, como eu citei, o Bulgarins, tem boas letras, etc. Mas faltam, né, pessoas como Cazuza, como Renato, sabe? Faltam, essas pessoas fazem falta hoje. Olha, porque a poesia parece que perdeu um pouco espaço.
Pode até existir, mas eles têm que aparecer um pouco, né, na mídia. Eu tenho uma impressão sobre isso. Claro. Até minha mulher fala, de ver televisão, ela fala, todo mundo quer ter banda, né? Eu falei, tem alguma coisa atrás dessa reflexão. Porque, óbvio, a gente gamou no Cazuza, nos compositores. Cazuza, bicho, ele não escrevia uma linha sem ser do caramba, né? É demais. Brasil mostra a tua cara, o meu cartão de crédito é uma navalha, né? Porque o cara era o quê? Ele era um poeta. Eu acho que compor não é uma coisa que você quer. Nem é que nasce, é uma dor que você sente e você vai para o papel. O Paulo César Pinheiro, compositor de samba, fala isso, dessa dor que você sente, aí você aprende a traduzi-la. A impressão que eu tenho é que como a gente fica fascinado com os ídolos, a gente quer ser. Ele fala, eu vou escrever letra. Não vai escrever. Escreve letra quem já vive isso. Agora, falta esse cara que escreve tomar frente de uma banda. Sim. Seria meio artificial eu falar, eu estou contente com a condição de intérprete. O Wilson Simonal compôs alguma coisa, o João Gilberto, Elis Regina compôs alguma coisa. Não são intérpretes, mas são fenomenais. Então não há problema. Letra é para quem escreve letra. Nós temos grandes letristas, principalmente na MPB, nessa MPB até de 90 para cá, tipo Zé Cabaleiro, eu acho um grande letrista, não é rock necessariamente, mas tem influência de rock. O Lenine trabalha com Carlos Renault, que é um puta letrista maravilhoso. Quer dizer, a música brasileira tem grandes letristas também, não necessariamente rock, mas pessoas que mexem colocam o rock dentro da sua própria música. Sabe, é o caso que eu citei, Lenine e Zé Cabaleiro. A tríade, né? Sexo, drogas e rock and roll, faz sentido ainda hoje em dia? Eu acho que nos anos 70, na loucura dos 70, dos 80, sabe, sexo, drogas e rock and roll, depois com AIDS, com overdoses e tudo mais, eu acho que, não sei, as novas gerações aí, mas eu tô mais para rock and roll, né, do que as loucuras dos anos 70 e 80, enfim, daqueles absurdos todos que acabaram gerando todos esses problemas. E você pode aprimorar. Por exemplo, o Iggy Pop, que é um cara, hoje em dia, ele é um yogi, não é? Ele faz respiração, né? Se alimenta muito bem. Acho que nem Beck ele fuma, mas já tomou muito ácido, cheirou pó e o caramba. Mas ele é fisicamente, ele está íntegro. Sinal de que faz sentido, sim, né? Ser roqueiro depois dos 50, 60 anos. Apesar de que a gente fala, tá sempre o rock and roll, tá sempre associado aí à juventude. Não, Kate Richards dos Rolling Stones é a grande... E, aliás, Kate Richards é o exemplo de que as drogas não funcionam, porque ele já tomou todas e está aí firme e forte. Então, essa história de dizer as drogas... Continua fumando também? E fumando, quer dizer, alguns eles têm um antídoto contra qualquer coisa. Mas voltando ao paradoxo do Iggy Pop, ele pode ser um cara saudável, subir no palco e exercer o rock sem deixar faltar nada, né? Infelizmente, nosso tempo acabou hoje. Foi muito bom o papo. Obrigada pela participação de vocês. Nós vamos terminar com música, né? Tá bom, Daniel? Vamos lá. Eu não ia fazer, porque, olha, eu não estou acostumado a ficar ao vivo assim no televisor, mas só avisar. Aliás, aproveitando, posso falar? Amanhã, quinta-feira, estarei no Madeleine Bar, na Vila Madalena, Rua Picuelta 201, estreando um Power Trio, que a proposta é tocar MC5, AC/DC, Alice Cooper, essas coisas, como se fosse uma banda de soul. Eu escolhi uma do MC5, que é uma balada soul, de uma banda que era protopunk, eles tocavam porrada, mas eu descobri uma balada soul deles, aonde o Rob Tyner canta o seguinte: Let Me Try. Obrigada pela companhia de vocês, a gente volta amanhã. Boa tarde para todo mundo. I'll be your singer, you be my song. I'll lay you down softly. I love you long.